A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus e aos meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa dar muitas bênçãos para a sua vida. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao domingo de dia 8 de outubro de 2023. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta lição, a lição de número 2, lição de hoje, nós vamos ver sobre missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós vamos ler o texto que está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Deus falando com Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus graça sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, que tu deixastes ao teu servo Abraão e também deixastes a toda a igreja e a toda a humanidade, a todos os que lerem esse texto, lição tremenda, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender as tuas verdades reveladas na Escritura Sagrada, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A lição que vamos estudar, ela aborda o desafio de apresentar o Evangelho a outras culturas, ou seja, a outros povos que têm costumes, modos diferentes do nosso. Por isso, é analisando como Deus se revela nas Escrituras, por meio da escolha de uma família de Abraão, para alcançar todas as famílias da terra. Em outras palavras, a lição trata da importância de levar a mensagem do Evangelho para diferentes culturas e de como Deus fez isso. A nossa lição será analisada, estudada em 3 tópicos. A natureza missionária de Deus, primeiro tópico. Segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. E, por último, o terceiro tópico, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, indo para o primeiro tópico, a natureza missionária de Deus, ou seja, o desejo de Deus de levar o Evangelho a toda criatura, a todas as culturas, começa com a chamada de Abraão. Abraão morava na Mesopotâmia, um lugar de adoração a ídolos, e a palavra de Deus nos revela que seu pai era um idólatra. Mas Abraão, de alguma forma, ele se comunica com Deus, o único e verdadeiro, e ele recebe
uma chamada de Deus. Deus fala para ele, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus falou para ele, olha, a sua família vai se tornar grande, vai se tornar uma grande nação, e através dela vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão fez uma escolha, ele poderia continuar lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida próspera, ele tinha uma vida próspera lá, mas, no entanto, ele ouviu o chamado de Deus e escolheu seguir a orientação de Deus para a sua vida. Isso exigia sacrifício, ele ia sair da comodidade e da segurança do seu lar e ia atravessar lugares desconhecidos, regiões desconhecidas, e caminhos que muitas vezes eram cercados por bandidos, por salteadores, até ele ir à terra de Canaã. Mas ele decidiu fazer essa escolha. E Deus o abençoou em todos os seus caminhos e o abençoou na terra em que ele chegou. Muitas vezes você tem que fazer uma escolha parecida com a de Abraão. Há muitos anos atrás, Deus me chamou para levar o Evangelho lá na Vila Margarida, lugar em São Vicente, também conhecido como México 70. Naquela ocasião, era o lugar mais perigoso da Baixada Santista. Diversos criminosos, bandidos, se abrigavam, se refugiavam ali naquela região. Mas nós escolhemos, eu e a Marise, servirmos a Deus e fomos para lá abrir uma congregação. Naquele tempo eu estava na Igreja Evangélica da Paz e ali abrimos aquela congregação e ficamos por volta de 5 anos naquele lugar. E Deus nos abençoou muito. Continuamos morando aqui em Santos, íamos três vezes por semana para lá, na terça, na quinta, ou melhor dizendo, na quarta e no domingo, e domingo de manhã, na escola dominical. E as almas foram chegando. Alguns moços que já tinham se envolvido com o crime, aceitaram a Jesus como Salvador. E a igreja prosperou, e aquelas vidas foram abençoadas, e alguns desses moços que antigamente viviam na criminalidade, hoje são pastores e têm os seus próprios trabalhos, levando a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que ali moram naquela região, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, embora Abraão tivesse sido chamado por Deus, ele teve uma escolha.
poderia não ir. Eu e a Marice poderíamos não ir para a Vila Margarida. Você talvez tenha recebido uma chamada e está em dúvida. E você tem que escolher. Mas se você escolher fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua chamada. Segunda parte da nossa lição fala do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então, a redenção, a palavra vem de escravos. Naquele tempo havia escravidão. E se alguém queria livrar um escravo daquela situação, ele precisava comprar o escravo do seu dono. A palavra de Deus nos revela que o pecado escraviza o homem. O pecado escraviza o homem que é colocado na mão de Satanás. Lá na Antiga Aliança, nós vemos uma linda história de redenção. O povo de Israel tinha, nos tempos de Jacó e José, tinham se estabelecido no Egito, com 70 pessoas. E ali eles se tornaram um grande povo, com mais de 2 milhões de homens. Só que eles estavam escravizados no Egito. Faraó era um tipo de Satanás que aprisiona as pessoas, maltrata, quer tirar o melhor das pessoas e dar o pior para elas. E Deus, ouvindo o clamor do seu povo, levantou um homem, Moisés, e através da liderança de Moisés, os milagres da mão de Deus, as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, Israel pôde caminhar de volta para a terra prometida a Abraão em Canaã. Hoje a humanidade está perdida. A redenção, ali, o livramento da escravidão, do pecado, só através de Jesus. As pessoas estão escravizadas a Satanás. Eu vivia escravizado até os 32 anos de idade. A minha vida tinha sido de tormento em tormento. O pecado tinha me escravizado. Mas um dia eu fiz uma escolha por Jesus. E ele já tinha pago o preço pelo resgate da minha alma, ali na cruz do Calvário. Derramou seu sangue inocente, um justo morreu por nós, todos pecadores. Lá, escrevendo a Tito, Paulo diz lá no capítulo 2, verso 14, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. A misericórdia de Deus é estendida para toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu agradeço a Deus
aquele dia que eu levantei a minha mão para Jesus e fui resgatado das mãos de Satanás para viver para o Senhor. Isso se deu porque o Evangelho foi trazido a mim através da minha esposa Marise, testemunho. A palavra de Deus diz que o apóstolo escreve à igreja de Coríntios que a mulher pode ganhar o seu marido pelo seu próprio testemunho. E foi isso que aconteceu na minha casa. E graças a Deus, esta obra permanece até os dias de hoje. O seu testemunho pode levar à salvação a muitas pessoas. E a terceira parte da nossa lição fala sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Deus trata com toda a humanidade. Nós vemos que o homem estava se perdendo e ia morrer nas suas iniquidades, mas tinha uma família lá, a família de Noé. E Deus salva a humanidade através de Noé. Depois nós vimos aqui, já vimos Deus trazendo a Israel, elegendo Israel através de Abraão para abençoar as demais nações da terra. Em determinado momento também, depois do dilúvio, a humanidade estava se voltando contra Deus e construiu a Torre de Babel, e Deus faz a confusão de línguas para que a humanidade não se perca de vez. Então, Deus escolheu Israel para a sua missão de levar o Evangelho a todos os povos, mas nós sabemos que na época de Jesus, Israel voltou para a antiga aliança e não aceitou Jesus como seu Messias, como seu Salvador. E a rejeição de Israel ao Messias fez com que Deus mandasse outros missionários. Quem? Nós, a igreja. A igreja foi escolhida para essa missão de levar o Evangelho a todo mundo. Deus começou com uma família. Pense nisso. Você às vezes pode se menosprezar, dizer, eu sou uma pessoa só, uma família pequena. Não. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Então, para nós concluirmos, valorize um começo humilde. Deus salvou a humanidade de perecer eternamente pela mão de uma família, a família de Noé. Depois, quando a humanidade foi se desencaminhando de Deus novamente, Deus chamou Abraão e a sua família para abençoar todas as famílias da terra. Quando o povo de Israel, que tinha essa missão transcultural de levar o Evangelho a todo mundo, começou a recuar nesta missão, ao recusar a redenção dos seus pecados por nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo começou a igreja com 12 apóstolos, depois 500 seguidores, e hoje a igreja está enorme. Então, você e a sua família é importante para Deus. Dê valor ao que Deus fez com você. Pregue o Evangelho.
leve o Evangelho. E se Deus tem uma chamada missionária para você, dê ouvidos, escolha seguir o caminho de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para que Deus te ajude a fazer as escolhas certas. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante de Ti e muitas vezes temos escolhas difíceis a fazer. Escolhas que são colocadas por Ti diante de nós, como colocastes a Noé, como colocastes a Abraão, como colocastes a Moisés, como colocastes aos apóstolos de Cristo, como colocas a nós ainda hoje. Ajuda-nos a tomarmos a posição certa e escolhermos a Ti, Senhor, e levarmos esse Evangelho a todos aqueles que necessitam da Tua salvação. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.